Bom, vamos lá, gente. Nós estamos aí no meio do capítulo 15 da obra No Limiar do Infinito, de Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, né? Capítulo 15, que trata da sobrevivência e do intercâmbio. Né? Nós não morreremos. E, estando vivos, podemos nos comunicar. Esse é o conteúdo desse capítulo. Nós devemos começar lá, aqui na minha edição, é a página 122. Eu estou falando mais pelos que vão ver as gravações posteriores, já que a Simone já havia dito aí anteriormente a gravação, ao início da gravação, que a gente tem que começar no parágrafo intercâmbio espiritual entre os homens e os espíritos, né? Então, vejam, nós somos imortais. Ora, e uma consequência imediata da imortalidade da alma é, por consequência, a comunicação espiritual, né? O espírito, ele viverá sempre. E, estando desencarnado, ele pode se comunicar. Desde os tempos primevos é assim. O princípio espiritual progredindo, ele se desenvolve e sempre houve possibilidade de comunicação. No passado, nós adorávamos os deuses, mas até mesmo para chegar nesse momento da mitologia, do politeísmo, a gente veio a adorar elementos físicos, porém, raciocinando como algo a mais que tivesse por detrás. Então, o homem sempre teve, como Kardec diz, sempre teve a intuição da vida futura, mesmo das formas mais antigas, das formas mais primevas. Assim, adoramos pedra, adoramos planta, adoramos animais, pela força com que eles tinham, né? E progredindo, começamos a criar no nosso mundo um raciocínio fantástico, um raciocínio mitológico. Pelos registros históricos, criamos uma espécie de mitologia e também pelo auxílio da espiritualidade superior. Então, graças a essa força vibrante que une a todos nós, os desencarnados, jamais serão esquecidos por nós, como eles também jamais nos esquecerão. Nós que, encarnados, estamos obnubilados pelo corpo, numa certa retaguarda. Porém, com a oportunidade ímpar de progredir, de mostrar realmente, justamente por essa condição que estamos reencarnados, que nós devemos nos manifestar de forma adequada nos comportamentos sociais. Algo familiar meu que me registrou muito a vida foi eu perceber a minha mãe. A minha mãe, ela ficou com um grau de Alzheimer extremamente severo, a ponto dela não lembrar o nome dos filhos. Mas ela, com Alzheimer significativo, não sabia o nome dos parentes, dos filhos. Era sempre alegre, sempre sorridente, cordial, carinhosa, meiga. Ora, então aquilo era muito verdadeiro nela. Se estivéssemos numa roda familiar, em que todos são sãos, e ela com Alzheimer, e alguém expusesse alguma dificuldade, ela, antes de todos os sãos, era capaz de acalentar, de buscar uma solução carinhosa, razoável, de acolher. Então, aquela amorosidade que ela possuía era de fato real. Não era algo falso. E é isso. É assim que nós devemos. Muito emocionante, que eu não Sim. sabia que a pessoa com Alzheimer ficava assim, desse jeito.
E o meu Sim. pai também teve Alzheimer, desencarnou, mas ele não falava com ninguém, carrancudo, grosso, sem educação, como sempre foi. Então, eu gostei do que você falou da sua mãe. Então, são essas virtudes que a gente tem que construir em nós de forma real. E esse intercâmbio incessante da espiritualidade superior conosco é justamente para a construção efetiva no mundo íntimo. Né? Então, vamos lá. O intercâmbio espiritual entre os homens e os espíritos é das mais pródigas, é das mais magníficas, das mais magnânimas concessões de Deus, a benefício dos primeiros, dos homens. Vês que, por que é um dos maiores benefícios, das maiores concessões divinas de Deus? Mediante essa comunicação, se aurem forças, se aurem coragem para o prosseguimento da vilegiatura, né? Para o prosseguimento dessa caminhada, para o prosseguimento dessa reencarnação, para o prosseguimento dessa temporada, com os olhos postos no futuro, né? Com os olhos, na vida futura, porque a vida futura nos aguarda a todos. Então, anjos, querubins, deuses, isso tudo são espíritos, né? Com graus evolutivos significativos, e que nós os adjetivamos dessa forma. Todos eles, seres espirituais abençoados, eles se encontram presentes nas páginas gloriosas da história, interferindo na vida e guiando os passos dos homens. Então, nós nunca estivemos abandonados no processo histórico nosso, mesmo saindo de um mundo primitivo. Mas, desde essa época, anjos, querubins, deuses estão a interferir em nossas vidas e a guiar os nossos passos. Consultados na condição de condutores dos povos, né? Como Ismael, os povos sempre tiveram Ismael. E esse Ismael era consultado. Consultados, esses condutores de uma raça inteira. No silêncio dos santuários do passado. Vê o povo grego, quando nós éramos gregos, não tinha família. A família não está construída. Mas ainda... Então, qual era o comportamento do sensualismo humano nosso na época grega? Pelo amor. Mas ter abandono por isso? Não. Não tem abandono. No silêncio dos santuários, anjos, querubins, deuses, condutores de povos, exerceram inegável destaque, graças à sabedoria, graças à probidade, à integridade, à honradez de que sempre deram mostras. Então, diante de pessoas com maiores dificuldades do que nós, a gente não pode fazer igual aquela postura daquela mulher que foi conversar junto com o André Luiz, né? Não, eu não estou gostando daqui, eu estou querendo ir lá para casa para ajudar os meus filhos que ficaram lá, começou a chorar. Ele diz aí, o ministro Clarence, quantos bônus horas você tem? Eu tenho 300 horas. Vem cá, você está aqui há 15 anos, sei lá quantos anos, e você só tem isso de hora de trabalho, eu te botei aqui, te botei ali, te botei acolá. Aí ela começa a falar do lado negativo do local de trabalho. Não, mas esse pessoal xinga demais. Mas esse pessoal, o comportamento do sensualismo deles, pelo amor de Deus, eles só pensam no sexo. Mas aqui, ali, tu não queria mais trabalhar em lugar nenhum, te botei no campo de repouso para tu meditar. E aí você acha que na condição em que você está, você vai ajudar? Você vai atrapalhar. Ora, então, o que nós vemos? Mesmo em condição de um homem bastante primitivo, os espíritos superiores sempre estiveram ali, inegável destaque, muita posição de sabedoria, de integridade, porque é assim que vai.
A gente vai reclamar do serviço? Posteriormente, se apresentaram. Aí passou essa fase de reunião em templos fechados, posteriormente. Posteriormente, se apresentaram a verdadeiras multidões. Então, agora a mediunidade tem que sair dos templos e ir para a praça pública. É um esforço imenso da espiritualidade superior para despertar, para sensibilizar os homens. Até hoje nós somos algo assim insensíveis, semi-adormecidos ao império do mergulho nas densas vibrações da matéria. Né? Inutilmente, religiosos imediatistas, inescrupulosos, quer dizer, sem moral, sem cuidado. Ela está dizendo que essa postura desses religiosos imediatistas e sem moral foi inútil. Esquecidos dos seus deveres de conselheiros benignos, esquecidos dos seus deveres de condutores dos homens, não, do pensamento dos homens. Vê que coisa. No rumo da vida espiritual, inutilmente, eles tentaram silenciar através de decretos ardilosos e hábeis documentos, tentaram silenciar as vozes dos espíritos. Naturalmente, já, como sempre, estiveram vitoriosos, porque o mundo progride com o auxílio dos espíritos e ponto final. Vitoriosos sobre as conjunturas da morte. Fazendo que ardessem em piras vivas. Olha que já adorávamos Jesus, né? Já éramos cristãos. Jesus já tinha vindo há muito tempo. Mas ainda assim fizemos arder em piras vivas. Fazendo que ardessem em piras vivas, pensaram que, destruindo os médiuns, apavorariam os sobreviventes ao túmulo. Quer dizer, vamos queimar os médiuns para causar temor nos que ficaram. Não conseguindo, senão, dominar alguns homens pelo medo, sem conseguirem descoroçoar, sem conseguirem desanimar, sem nem arranhar a coragem dos imortais. Arma inditosa, arma infeliz, de que se utilizam os homens inquietos, uma inquietude interna, um desejo com um sentimento raivoso, às vezes tão grande, que eu vou perseguir. Essa é a arma infeliz, a da perseguição. Outra arma inditosa, a calúnia. Quer dizer, eu vou difamar você, falar mal de você aqui ou acolá, ou vou te prender, né? Ou vou te levar descrédito, infâmia, desonra a sua personalidade. Ou até, outra arma inditosa, o homicídio, que buscam legalizar, na pressuposição naturalmente equivocada, de que, silenciando o homem, poderiam destruir as causas matrizes que acionam os homens, que comandam os homens, que é a espiritualidade. A postura de intercâmbio que ela está mostrando para nós, então, é imensamente forte. Embora todas as armadilhas, embora todas as artimanhas de que se aproveitaram os maus seguidores do Evangelho no passado, jamais, nunca predominou o silêncio, nunca predominou o silêncio em torno da tumba. Graças ao acendrado, graças ao purificado, ao acrisolado, ao puro interesse dos espíritos em esclarecer os homens quanto ao futuro que preparam, ao futuro que nós preparamos para nós mesmos.
Uma coisa é o conselho, que nunca vai cessar, porque está vendo a força do intercâmbio. Então, todo mundo já sabia da existência do intercâmbio, da comunicabilidade dos espíritos. Para que a Joana está falando disso, que todo mundo já sabe? O que ela está fazendo é com que nós valoremos muito mais do que nós valoramos. Não sabermos apenas que existe o intercâmbio, mas mostrar qual é o grau de valor do intercâmbio. Então, nunca predominou o silêncio, pelo puro interesse dos espíritos em nos esclarecer quanto ao futuro que nós preparamos. Eu ouço o conselho, mas o preparo do meu futuro é comigo, através do meu comportamento terreno, né? São as mães e os pais carinhosos que retornam da sepultura de cinza e pó a acalentarem, a inspirarem os filhos frágeis, fracos, não fisicamente, mas moralmente frágeis, né, que ficaram órfãos, colhidos pela rede da orfandade. Órfão, mas não sem apoio, né? São os esposos saudosos e dedicados que voltam, que volvem e voltam ansiosos, utilizando o correio da mediunidade a fim de noticiarem os acontecimentos novos, sustentando os que ficaram em soledade, em solidão. Eu lembro no capítulo Céu e Inferno, tem um amigo de Allan Kardec muitíssimo dedicado ao espiritismo, no momento da morte e já algum momento antes escrevi a carta para Kardec: olha, quando eu estiver morto, tu vai lá no cemitério e tu me evocas. Porque eu quero falar, eu quero trazer à humanidade como é o fenômeno da morte. Eu quero ter esse papel durante o meu desencarne. Tá bem. E ele deu a primeira comunicação 1 hora antes de ser enterrado no cemitério. E estavam os filhos dele lá. Aí o Kardec, desde o dia anterior, está dizendo assim: eu vou ler, eu vou falar do espiritismo no velório. E perguntou para o espírito se ele deveria falar, porque alguns da Sociedade Espírita Parisiense estavam contra. E o espírito: não, peremptório, corajoso, fala, porque o espiritismo é a fé que há de levar o homem ao progresso. Fala, porque eles nunca me ouviram, mas eu nunca deixei. Eles nunca me ouviram, os meus filhos, mas eu nunca deixei de tentar estimulá-los ao espiritismo. E Kardec faz o que ele pede. Então, a mesma coisa aqui, pais saudosos que voltam para acalentar, para inspirar. Então, a gente vê a tarefa de falar do espiritismo, a gente não pode fechar esse canal, porque a regeneração do mundo virá justamente através do espiritismo. Essa é a finalidade do espiritismo. Levar o mundo ao mundo de regeneração. Então, a gente tem que conversar do espiritismo o tempo inteiro, todo mundo. São os filhos ternos e afeiçoados que buscam os amores dos familiares, objetivando alegrá-los com as notícias jubilosas da fase nova, né? Que Chico Xavier não fez disso, né? Quantas mães, quantos pais destruídos foram ao Chico para receber notícias de alegria. E a gente vê ele chorando de emoção, né? Ao receber cartas que objetivavam trazer de novo ânimo àquelas vidas. Centros espíritas foram fundados em função dessas cartas, né? Aquela carta de Chico Xavier dos familiares que partiram foi como uma semente a criar centros espíritas aqui, ali e acolá. Essas pessoas se voltaram para o espiritismo e lançaram os centros espíritas aí na década de 40 nesse país aí, a torta e a direita. São os irmãos. Sim. João, você falando isso, lembra aquele caso, você vê quanto é importante a mediunidade, né? Porque ali naquele primeiro parágrafo que fala que essa comunicação, é dessa comunicação que nós
buscamos forças e coragem, né? E aí, você falando dessas mensagens, um caso até jurídico aqui, no Mato Grosso do Sul, daquele depoimento de uma pessoa que inocentou o amigo da acusação de ter matado. Ele falou, não, foi um acidente, foi uma comunicação mediúnica. Olha que ponto que pode chegar, né? Olha que ponto que pode chegar, olha verdade. Que pode chegar. Ele ia ser condenado e ele foi inocentado pelo depoimento da vítima, entre aspas, né? Que veio dizer que não, ele não foi culpado, foi um acidente, o disparo da arma que motivou a morte dele. Você vê, olha, você falando isso, me veio isso aqui na cabeça. Falei, meu Deus, como é forte essa... Por isso que diz assim, é uma concessão divina, né, para o nosso progresso espiritual. Né? Verdade. Bem lembrado, Marli. Já pensou a diferença de vida entre estar preso e a cabeça e o trabalho de todas aquelas pessoas daquela família em que a pessoa foi presa e a liberdade, né? Oriunda através da mediunidade do Chico Xavier. Que alegria não levou a ter todos aqueles corações, né? Verdade. Semente de amor lançada a gerar frutos aí, porque esse pessoal deve ter sido grato a Chico Xavier, a Emmanuel, até hoje estão em estados de sublimidade, de felicidade por isso, né? E aí vem os familiares seguintes, mas o meu avô foi inocentado, o seu avô, pelo amor de Deus. Aí o pessoal vai trabalhar no bem. João, e sem pagar nada, né? E sem pagar nada. De graça. De graça. Absolução de graça. Chico Xavier levantou esse país. Essa que é a verdade. Então, vamos lá. Onde que a gente estava mesmo, gente? Aí, no começo, né, da página 124. Acho que essa parte a gente dá no leu. São os irmãos dedicados que trazem forças. Aí, vai repetir aquela parte lá. Que trazem coragem, com que pretendem justamente reanimar os que estão caídos, os companheiros entibiados. Aí já é pela amizade, é pela irmandade consanguínea, mas é pela amizade. Que estão entibiados, que estão amolecidos, frouxos moralmente, desanimados, estão desfalecidos ante o insucesso da morte, sempre imprevista e não desejada. É um equívoco de ver a morte, né? Meu Deus, ele morreu! Espera lá, não tem coisa mais certa no mundo do que a morte, porque até hoje a gente se choca com... Mas era imprevisto. Não era desejado. Como assim não era desejado? Se levou uma vida nobre, pelo amor de Deus, não é lá no lado espiritual, como diz Samson no Evangelho, que vai se crescer muito mais. Você queria que ele ficasse aqui, vinculado a homens, e aumentasse os seus desvios, causando um débito mais significativo? Deixa aí. Quem sabe é Deus. Amigos e conhecidos, mentores e guias abnegados insistem no retorno, conjugando. Quer dizer, não são trabalhadores isolados, conjugando os esforços, e esses esforços superlativos. Quer dizer, não dá para aumentar o grau de auxílio que a espiritualidade faz por nós. Não dá para aumentar, eles não estão de brincadeira. A espiritualidade superior não está de brincadeira, o grau deles de auxílio é superlativo. E é um trabalho coletivo. Então, a gente só não vai progredir por nossa própria razão, por nós mesmos. Porque o auxílio deles é coletivo e é superlativo. Em benefício dos seus discípulos e companheiros empenhados nas lutas de ascensão espiritual, ainda na retaguarda terrena. Simultaneamente, são os seres, mas tem também esses. Tem também esses. E porque se a gente recebe uma mão,
pelos compromissos anteriores, temos que esticar a mão também. Simultaneamente, são os seres sedentos de vingança injustificada, em tormentosas lembranças, reminiscências e lembranças infelizes, sofridas, tempestuosas, aqueles que invejam e não se liberam, e não conseguem se liberar da amarga presença da maldade, um sentimento ruim, procurando prejudicar aqueles ingênuos, os inocentes, os não estão prevenidos na Terra. São inimigos do pretérito, são inimigos de hoje. Então, só de hoje também, né? Ai, ai, de hoje também. Inclusive, estando encarnado, né? Que vencidos, deixaram-se vencer pelas intrigas, pelos enredos, pelas urdiduras, da pusilanimidade, da covardia, procuram desforço, procuram a vingança. E utilizando-se da sua situação de invisíveis, não a todos, mas a maioria dos homens, dão vaza às suas antipatias, ojerizas, dão vazas às suas aversões e aos seus temperamentos, em longos processos de obsessões lamentáveis com que afligem e podem desnaturar. Uma coisa é afligir, muito pior é pela obsessão você perder a sua própria natureza. É mais grave. Mas todos temos que avançar, não podemos ficar nessa posição de incautos, né? Os obsessores, eles vão ter que se redimir a nós. Eles vão ter que... Venho para atrapalhar o João e como eu estou vendo a postura dele, eu vou diminuir a minha intenção de vingança. É isso que a gente vai ter que fazer. Sem blá, 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 sem fugir. Nem isso, é aquilo, outro. Não, sem reclamação. Eu vou olhar o João e não vou mais fazer aquilo que eu estava pensando. Puxa, como que eu vou fazer? Não vou conseguir. Para depois de 5 anos, 10 anos, 20, 30 anos, dizer, eu vou abandonar essas intenções que eu tenho diante do João. É isso aí, é assim que a gente tem que fazer. Sem fugir. Essa é a postura. O amor, porém, aí, ó, é a força que predomina em todos os intercâmbios espirituais. Mesmo quando a dor galvaniza, pelo amor de Deus, quer dizer, ela reverteu a ponto de estar fundida aos corações. Mesmo quando a dor galvaniza, pelos processos, às vezes, de vampirizações e perturbações obsessivas, perniciosas, mesmo assim, luze a prova inequívoca da vida em triunfo. Luze a lição do bem que brilha em torno, ensinando que cada um são os seus atos, conquistando a esforço pessoal a felicidade. Né? Ou, pelo amor de Deus, a desventura, o infortúnio, em processo de imantação, vai ficar imantado mental, que decorre da afinidade de gostos e de interesses vigentes entre uns e outros. Qual é a nossa afinidade? Qual é o meu sentimento? Qual é o meu desejo? Vou estar vinculado a pessoas com o mesmo sentimento e os mesmos desejos. Né? Então, vamos lá. Conforme a sintonia em que cada mente situa as suas aspirações, vincula-se a outras mentes, sempre. Tenha ou não consciência disso. O vínculo existe independentemente de que tenhamos ou não consciência. O que eu estou pensando? Estou vinculado. É bom? Vinculei ao bem. Não é? Estou com sentimento ruim? Estou com desejos inadequados? Tenho ou não consciência? Estou vinculado. Dando início ao processo de sustentação, eu vou te manter de pé, porque esse intercâmbio comigo, que sou superior a ti, te dou energia, você fica bem. Ou é um processo de subjugamento.
Não, eu vou te pôr na cama. Tu não sabe, mas o meu interesse é te derrubar. Em que se alongam os intercâmbios de largo porte. Todo o evangelho de Jesus se encontra referto, se encontra cheio, se encontra repleto de testemunho da vida espiritual em perene triunfo. Existe sempre, é perene e vai nos levar ao progresso. Anjos anunciam a era nova, em que o Senhor vem preparar o reino dos céus, aonde? Nos nossos corações. Na terra, quem vai ter que construir é a gente. Mas ele veio preparar e não construir o reino dos céus, iniciar nos nossos corações. Né? O nascimento de Jesus, anjos, milhares, a anunciar aos pastores a observação do céu, numa visão mediúnica magnífica. Antepassados ilustres da raça de Israel rompem o silêncio da sepultura e volvem no momento da transfiguração do Mestre, né? Moisés e Elias, na transfiguração. Ponto e vírgula. Espíritos enfermos e perturbados atendem-lhe a Jesus, a voz enérgica, e ele mesmo. Então, é o quarto item, né? Como ela quis provar. O evangelho está referto de testemunhos da vida espiritual, desde o nascimento até o depois, não ia falar, né, nem até a morte, o depois da morte de Jesus. Né? Quando ele vai em Gadara, legião de espíritos a obsidiar o Geraseno, o Gadareno, a ponto dele dormir no cemitério, disputar comida com animais, estando com argolas acorrentado. Algumas vezes os homens o prendiam, mas ele dava um jeito, rompia as cordas, disputava restos alimentares com os animais, era ferido pelos animais. Às vezes acordava, não sabia nem o que tinha acontecido, por que eu estou com essa ferida? Lembram da situação daquele jovem gadareno? Pelo amor de Deus. E quando Jesus sai do mar de Genezaré e aparece ali aquela legião de espíritos, vai se submeter a ele com pouquíssimas palavras. Então, a gente vai sair dele? Sim. Sim, podemos. Podem sair. Mas para onde vamos? Permite-nos, pelo menos, ir para os porcos. Esse é o nível dos espíritos, querendo viver com os porcos. E aí, mais, ele mesmo retorna. Retorna uma vez, reiteradas vezes, a amparar, a sustentar os companheiros receosos que ficaram atônitos após a hora da crucificação e da morte. Quer dizer, pensa na cabeça dos discípulos, que depois que Jesus morreu, pensa na dor deles, pelo testemunho de pouca fé, pelo testemunho de ingratidão que deram, a cabeça deles era a mais pura sombra, completamente obsidiados em Jerusalém, completamente vinculados à sombra, atônitos, receosos. Aí vão 3 mulheres, né? Maria de Madalena, Joana de Cusa, né? E a outra não estou me lembrando, no domingo, vão ao túmulo de Jesus. Chega lá, não está lá, mas tem um espírito iluminadíssimo, roupas brancas, luminoso, ele não está aqui. Ele já avisa aos discípulos e avisa a Pedro que ele está indo antes de vocês. Vocês estão fazendo o que aqui? Ele já foi antes de vocês para Galileia.
Aí aquela cabeça delas, né? Na pura escuridão, a Galileia. A Galileia. Aí estão lembrando do que viveram com ele na Galileia. Pensa, ele está tirando eles da sombra, do pensamento sombrio, para que haja uma recordação do que viveram com ele na Galileia. Quer dizer, do pensamento da mais pura noite escura à aurora das recordações. Vamos para a Galileia. E da tristeza profunda vem de retorno à felicidade, porque eu começo a lembrar de tudo que ele fez na Galileia. É isso aí. Sustentar, amparar. Estavam completamente, psicologicamente caídos, arruinados sentimentalmente. Um anjo libera. Aí, mais lá para frente, acabou? Não. Agora são eles que estão trabalhando com afinco. Antes estavam trabalhando com afinco. Fazendo uma coisa ou outra. Não estou entendendo esse Jesus aí. Não estou entendendo muito. Não sei não, hein? Parece meio fanático. Depois de toda essa construção psicológica deles, aí sim. Agora é com vocês, meus amigos. Vamos pôr a mão na massa. Aí sim. Vão fazer de tudo, não importando o que pudessem sofrer. A gente fala hoje em dia porque o mundo está melhor por causa deles. Mas você sabe o que é vir 4 soldados romanos com uma espada e botar a espada no seu pescoço? Ele disse, eu vou te degolar aqui agora, se você não negar esse Jesus aí. Ah, tudo bem. Tudo bem? O medo. Vencer o medo por uma postura de fé. Não, pode me prender. Tudo bem. O anjo libera Pedro. Percebe? Os fenômenos. Sem parar. E deixam em condições de dirigir os passos nossos da humanidade em relação ao futuro. Quantos outros? Não tem como, vai se escrever todos os fenômenos mediúnicos da história humana, não tem página suficiente para caber. Quantos outros vêm vitalizar? Quantos outros vêm auxiliar os cristãos novos nos dias apostólicos em nome do Senhor? Ela põe em forma de pergunta, porque não dá para numerar. Benfeitores espirituais vigilantes, advogando o tempo inteiro as atividades dos seus pupilos. Mantém com eles a comunhão. Mantém com eles algum contato mediúnico, mantém com eles a comunhão, você não está entendendo? Com os beneficiários do seu afeto em todos os tempos. Ninguém que se encontre em marcha solitária pelo mundo esquecido de Deus. Ninguém está solitário. Ninguém marcha esquecido de Deus. Nem no plano espiritual. A morte não faz parar a dinâmica da vida. Não faz. A disjunção, a desunião, a separação das células ao impacto da manifestação cadavérica liberta a essência mantenedora do corpo, que é quem é a essência que mantém o corpo é o espírito. E a gente falou no livro anterior a forma com que uma equipe de médicos espirituais realiza o nosso desencarne. Quer dizer, os médicos terrenos faz tudo para manter, mas não é mais a hora. Agora vem uma equipe de médicos, mas é do outro lado para fazer a tarefa oposta dos médicos terrenos. Não, meu filho, não vai ter mais resultado. Mas essa aí é a sua postura. Mas dessa vez ele vai. Eu vou influenciar aqui alguém para fazer aquilo lá. Vou criar uma rede de proteção para não vir uma energia negativa, uma energia muito física e negativa dos familiares, porque vocês que estão sustentando ele aqui, já era para ele ter ido. E eu vou fazer o desenlace. Vou cortar os laços do espírito para ele partir conosco. Há intercâmbio de ondas mentais. Permuta de experiências entre os libertos do corpo e as criaturas terrenas.
num eloquente, quer dizer, não dá para ser um testemunho tíbio, frágil. É um eloquente testemunho de que a alma é imortal. Um eloquente testemunho da comunicabilidade dos espíritos. Consequência natural da imortalidade, do postulado imortalista. Interessam-se os espíritos, sim, mas é um sim muito forte. Interessam, sim, os espíritos, sim, pelo destino dos homens, dando curso às leis de amor, de justiça e de caridade. Quando as sombras da morte se abatem sobre um ser querido, coruscam, brilham, reluzem além da treva, na escumilha da noite, né? Nos tecidos finos da noite, com coisas miúdas, as estrelas distantes. Brilham as estrelas prenunciadoras da eterna madrugada, donde voltam os triunfadores do túmulo para cantar as belezas da imortalidade, em convites formosos para a felicidade, em convites formosos para a paz, que aguardam a felicidade e a paz, os que cultuam a verdade e vivem a segura pauta do Evangelho. Para os que cultuam a verdade, não que têm contato com ela. Não é aqueles que tiveram contato com a pauta, a diretriz da nossa conduta pelo Evangelho. Não, tem que viver sobre essa pauta. Como primavera de bênçãos, após o outono da saudade, voltam os imortais ao intercâmbio com os amores, que ficaram. Muito bom. Que Jesus nos abençoe. Amém. Como que a Malu tem feito? Ela tem parado a gravação agora? Ou só depois da prece? No final, depois da prece, João. Depois da prece, né? Ela encerra com a prece. Beleza, gente. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu, né, João? Lógico. Não, tô brincando. Fica livre. Eu gosto de falar mesmo. E, assim, imagine como que nós estaríamos, né, se não existisse esse intercâmbio. Não dá nem para imaginar, né? Dá assim, nem para imaginar. A evolução, a humanidade, a civilização, como que seria, né? É engraçado isso, porque assim, não tem como desligar de lá, né? Nós somos de lá, somos seres espirituais. Então, não dá para fazer esse desligamento total. E eu imagino que esse intercâmbio nos mantém, né? Nos mantém conectados. Nossa. E essa comunicabilidade aí, quanta coisa que chegou para nós de progresso, né? Muito. A gente estaria no reino mineral, eu acho. Sem dúvida, ainda estaria no reino mineral, se não é esse intercâmbio sustentador, né? Transformador, que nos mantém. No plano espiritual, à medida que vamos ali progredindo, eles são os arquitetos do nosso perispírito, que vamos, ao reencarnar, refletir no corpo físico aquele progresso, para sair, vamos aí a ponto intermediário, do estado hominídeo para o homem atual, sapiens sapiens. Ora, mas isso se abrange para mais para trás e mais para frente, porque não acabou, né? Não acabou o progresso com relação ao futuro, e podemos, sim, alongar o passado e dizer que foi com o auxílio deles, por esse intercâmbio, que nós saímos do mineral, vegetal, para o animal e estamos no homem. E vamos chegar no angelical. Sem esse intercâmbio, não tinha nada disso, não tinha havido esse progresso. Mas é muito significativo. A gente diz, os espíritos se comunicam, mas esse capítulo mostrou para nós qual é o valor desse intercâmbio espiritual, que a gente não tinha. Beleza, acho que a Ali vai sair.
Alguém quer fazer mais algum comentário, gente? Falar alguma coisa? Ou agora vamos à prática, né? Né, Renata? Agora vamos praticar em casa. Né, Margarete? Na prática. É isso aí. Renovados pelo estudo, né? Mais meditativos. Vamos botar essa meditação em prática, né? Legal, gente. Então, quem faz a oração para a gente? Ô, Renata, eu acho que está dando microfonia aí, o som está... Mas se quiser fazer a prece, podia fazer a prece, né? Quer fazer? Tá dando para ouvir? Tá. Tá. É isso que pode acontecer lá no ao vivo, hein? Talvez só a pessoa que vai dar aula tenha que ficar com o celular, hein? Pode ser. Bom, vamos ter que resolver isso com quem entende de informática. Que a gente fica aqui fazendo suposições. Aqui eu vi que deu problema quando eu liguei o ventilador. Eu não posso ligar o ventilador, que deu problema. Então, vamos levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, ao nosso anjo da guarda, aos amigos benfeitores deste trabalho, que cuida dessa assistência, este amparo, desse estudo desses livros maravilhosos, que faz nós refletirmos que naquela vida passada ainda nós encontramos ainda as mesmas dificuldades na vida presente, mas graças ao Espiritismo nós encontramos a luz, nós encontramos Jesus. E assim, com os estudos assimilados, praticados, tentando praticar, nós estamos conseguindo errar menos, acertar mais. E pedimos, então, a espiritualidade amiga, a Jesus, que nos abençoe a todos nós, que nos ajude com que nós consigamos vivenciar essa doutrina de luz, de amor, de caridade, e que nós colocamos todos esses ensinamentos que Jesus veio nos ensinando, da benevolência, da indulgência, do amor, do perdão, da fé e da caridade, do trabalho no bem, e que nós aprendemos a colocar todos esses entendimentos aí, agradecendo pelas oportunidades que nós estamos tendo com as nossas famílias, com as dificuldades que nós temos dentro de casa, nós agradecemos as oportunidades de poder colocar em prática também com os estudos assimilados, colocar em prática dentro dos nossos lares o amor, o perdão. E assim nós só temos a agradecer e pedir a bênção de Deus, de Jesus, para cada um de nós, para os nossos lares, para que nós tenhamos aí a fonte, essa fonte que é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus esteja sempre nos nossos pensamentos, nos nossos corações, nas nossas ações, para que nós procuramos ser melhor, fazer melhor e valorizar a reencarnação que nós temos aí mais uma chance para fazer melhor do que ontem. E através da oração, das que nós sintonizamos a Deus e a Jesus, o nosso culto do Evangelho no lar, e nós vamos envolvendo todos os nossos familiares na luz de Jesus e ajudando e um ao outro ajudando com que nós conseguimos colocar em prática esses ensinamentos, e nos ajuda. Fique conosco, meu Pai, fica conosco, Jesus, amado irmão querido, e a espiritualidade, fique conosco, nos abençoando, hoje, agora e sempre, que assim seja. Prontinho.
Tchau, gente. Ah, eu tenho que parar aqui. Tchau.